Olá, senhores pais. Gostaria de agradecer a atenção de vocês nesse momento. Estamos aqui essa noite com um grupo de gestores da escola para debatermos o assunto EAD e os conteúdos. Nós estamos com um debate bastante acirrado na escola, sempre conversando sobre essa situação do ano que vem e desse ano, como que ela vai terminar. E para isso eu convidei os nossos gestores, né? E nós estamos aqui para conversar essa noite. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês, prometo que será rápido, sobre o EAD e os conteúdos para o ano que vem. Nós temos uma preocupação muito grande nas falas dos pais. Nós temos conversado muito com os pais e a fala que a gente sempre ouve é a seguinte: o ano está perdido, não está valendo a pena, nossos filhos não estão aprendendo nada e muitos alunos acabam desistindo ou entrando muito pouco nas plataformas, enviando as atividades. Aí a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao aproveitamento desse ano, né? E na sequência, como será o ano que vem. Então, nós vamos debater um pouquinho esse assunto, porque a gente achou necessário que os pais esclareçam com a gente esse assunto, porque tem uma influência muito grande também da mídia, né? Que eles retratam sempre a situação das escolas públicas, que os alunos têm muita dificuldade em estar na internet, tem dificuldade de ter computador em casa, celular, enfim, a dificuldade é muito grande, mas essa é a realidade da escola pública muitas vezes, né? Não é da escola particular. A escola particular já tem uma série de benefícios e privilégios que a gente acredita que ajuda e motiva os alunos a estar estudando durante a pandemia através dos computadores. Então, nós gostaríamos de esclarecer para vocês essas situações que são muito importantes do ponto de vista de ter foco até o final do ano e as famílias conseguirem ajudar seus filhos para não perder, né? Ter uma perda muito grande agora e ano que vem, né? E aí nós trouxemos vários especialistas para falar com a gente aí. A gente já fez várias mudanças no atendimento, nos serviços, estamos aprendendo e melhorando a cada dia, e muitos ajustes já foram feitos, né? Aí eu chamo o Jader para falar para a gente sobre algumas atitudes, procedimentos que nós melhoramos ao longo desses 5 meses de experiência nossa para promover o aprendizado e o entusiasmo dos nossos alunos na plataforma. Então, né, Elaine, como você adiantou, é um cenário realmente diferente, né? Eu acho que seria interessante a gente dar uma repassada, né, todo o processo que a gente teve desde o começo da pandemia até o estágio que a gente está agora, em que a gente já se organizou bastante, né, e já está de uma maneira bem estável no dia a dia dos alunos, dos professores, da coordenação. Uma das diferenças, né, em relação à escola pública que a gente já conseguiu instituir desde o começo é que a gente tem as aulas com os próprios professores no horário de aula, todo dia, né, respeitando aquele mesmo espaço de tempo que a gente tinha no presencial. A gente também tem uma plataforma onde a gente tem as postagens diárias, que é o AVA, onde os alunos fazem as atividades relativas às aulas que os professores deram durante a manhã. A gente tem orientação pedagógica disponível o dia inteiro, né, no Fundo 1, no 2 e no médio. Os professores também sempre disponíveis por WhatsApp, por Microsoft Teams, nos 3 setores também, inclusive no infantil. E uma organização constante, né, para a gente poder finalizar o ano adequadamente. E com o tempo, depois que a gente instituiu todas essas ferramentas, a gente começou a fazer adaptações aí mais específicas para o EAD, né, porque era um cenário diferente, que exige critérios diferentes também em relação ao presencial. Um dos primeiros que a gente fez foi a instituição do método Pomodoro, né, que é indicado para EAD, que o SOS Educação indica também, que é esse intervalo entre as aulas, um tempinho a mais de descanso, né, de respiro, porque assim já é comprovado com adultos, também com os mais jovens, que isso ajuda bastante a questão da concentração. A gente também conseguiu uma semana de descanso ali no final de julho, porque a gente já tinha conseguido voltar para o calendário, né? Aquele tempo de aula que a gente perdeu, a gente repôs, já conseguiu colocar tudo em dia, então a gente conseguiu dar esse gás para toda a equipe, para os alunos também. Já estamos com um calendário adequado, né? Preparado até o final do ano, com toda a programação, apostila, andamento dos professores, então foi um problema que a gente teve lá em março que a gente conseguiu resolver rapidinho. E para ensino médio, especificamente, a gente já tem o planejamento todo do período pré-vestibular, né? Assim que saíram as datas do vestibular, a gente já deixou planejado ali que os alunos vão ter um mês a mais de aulas regulares, né? Não vai encerrar no final de outubro, como era normal, vai encerrar no final de novembro. Depois eles vão ter um período de revisão, vão poder usar a central de aprovações.
a escola, se tudo der certo, já tiver voltado, né, presencialmente ou mesmo em EAD. Então, os professores, graças a essa extensão de data do vestibular, vão ter mais tempo para explorar a apostila com mais calma, sem exigir, sem cobrar tanto assim dos alunos. Então, é um cenário que, né, inicialmente ficou tudo meio bagunçado, um pouco perdido para todo mundo, mas a gente se adaptou rápido, já se organizou e agora a gente já tem uma perspectiva até o final, a gente já tem, né, esse final de ano programado até janeiro, até ali as portas do vestibular. Porque a gente sabe, né, que sem os eventos, sem os amigos, fica tudo mais difícil, né, não só para os alunos, até para a gente também, que tem aquele contato direto e diário, né, com todo mundo, que faz muita falta, bem diferente do que ficar em casa. Mas a gente está aí dando suporte para todo mundo que precisa, justamente por isso, né, para aliviar todas essas dificuldades, a gente se organiza da melhor forma possível. Então, né, Jada, conforme você falava, nós que trabalhamos, aí, a maioria dos que estão aí diretamente com o pessoal do ensino médio, nós temos uns desafios um pouco particulares, né? Eu acho que é importante, você mencionou alguns deles, mas a gente ressaltar que, principalmente aí o pessoal do terceiro ano do ensino médio, né, é aquele período onde eles estão na fase final de preparação, né, para estar ingressando aí nos vestibulares. E a preocupação deles é muito grande. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão que eu já compartilhei com alguns professores em outras discussões e que eu acho muito pertinente, né? Nós precisamos separar um pouco o que seria um contexto psicológico, né? E, por outra parte, o contexto pedagógico. Quando eu falo do contexto psicológico desses alunos, né, eu vejo fundamental a parte do apoio familiar, né? Esses filhos, né, eles estão em casa com os pais, né, então eles precisam muito do apoio dos pais, já seja para que eles tenham um ambiente adequado para os estudos, para estarem assistindo às aulas, né, compreensão. Eles não conseguem mais compartilhar ao vivo com os colegas, né? Então eles precisam, e eles só têm muitas vezes os próprios pais. Por outro lado, né, e a escola tem feito isso de uma maneira muito interessante, né, muito próxima à participação dos professores, né, nesse processo também é muito significativo, dos orientadores que estão aí diretamente com diálogo aberto, né, com os alunos, as necessidades deles, algumas adaptações que eu vejo que você mesmo faz com o pessoal do ensino médio, né? Então, todo esse apoio para poder fortalecer esses alunos, né, que se encontram num período muito importante e muito decisivo da vida deles. Já do ponto de vista... Só para acrescentar, né, o Jader não comentou, mas os OPs chegam a telefonar para a casa dos alunos, muitas vezes para alunos que ficam sozinhos em casa e muitas vezes não tem os pais ali, né, acabam eles telefonando para acordar os alunos para a aula. Então, assim, a gente não vê nenhuma dificuldade de fazer isso, né, porque a gente quer contribuir para que o ensino funcione, que eles tenham empenho nessas situações. Então, só para reiterar aí as informações. Sim, e o que eu acho muito interessante também, né, como professor, nós recebemos o feedback, né, então às vezes quando a gente passa um pouquinho, uma aula muito expositiva, os alunos, eles comentam isso com o Jader, né, a Débora também em alguns momentos fez essa pontuação, vamos fazer uma atividade diferente, ou aquele trabalho a gente pode estender um pouco a data, porque nós como professor também precisamos desse feedback. Isso é muito interessante, porque mostra que nós estamos muito próximos dos nossos alunos e eles se sentem acolhidos com isso. Do ponto de vista pedagógico, né, eu acho que eles têm a vida muito facilitada. Por quê? Porque a escola está tendo toda a atenção para replanejamento, reorganização desses conteúdos. O aluno que vai prestar o vestibular, ele vai ter todas essas revisões estendidas, né? Nós vamos até dezembro, no limite com as aulas, os conteúdos. Então, ele não tem muito essa preocupação de se reorganizar. Ele precisa só seguir, né, o que a escola, o que os professores estão aí, de alguma maneira, delimitando para eles.
No final, eu acredito que eles ganharam um prazo a mais de estudo, né, para suprir as ausências aí de falhas de conteúdo, de aprendizagem desse período, e eles acabaram sendo beneficiados com esse período, e a gente está aproveitando esse período para oferecer novos serviços para os nossos alunos, não é mesmo? Bom, a equipe toda deve ter alguma experiência positiva, né? Quem que gostaria de falar? Então, Elaine, eu observei nos últimos 5 meses que essa parceria, esse engajamento dos profissionais da área pedagógica da escola foi muito positivo. Os alunos passaram a questionar mais e fazer questionamento de assuntos além do espaço virtual, além daquele espaço delimitado cronologicamente para eles. Eles extrapolam, eles têm alguma dúvida num determinado assunto, eles já mandam mensagem no Microsoft Teams sobre curiosidades. E hoje o professor está respondendo a qualquer momento, porque o Microsoft Teams, né, ele possibilita que você instale o aplicativo no seu celular, você consegue responder a dúvida do aluno em tempo real. E os alunos se interessaram dessa nova metodologia, eles se sentem mais seguros, porque muitas vezes qual que é o problema do ensino presencial, né? O aluno deixa de fazer uma tarefa, eu observava isso, porque ele ficava com dúvida em um determinado exercício, e aí ele ficava com preguiça e não perguntava e deixava minha tarefa incompleta. Eu observei, não. Quando o aluno está com uma dúvida, ele manda uma questão muito simples, o que é isso? O professor tem como explicar o exercício 5, e a gente, com um áudio, você já resolve todo o problema. Eu tive um aumento significativo no número de entregas de tarefas. Os alunos estão realizando as tarefas. Além disso, também observei nesses 5 meses o maior engajamento dos alunos nos assuntos da atualidade. Tudo que eu abordo na história, os alunos observam, conseguem enxergar isso acontecendo no mundo inteiro e colocam uma contribuição no chat, postando uma notícia, uma música, uma imagem. Então, eu vejo que eles também estão sabendo usar a ferramenta de uma forma muito positiva. A escola está possibilitando a eles que eles consigam usar as ferramentas virtuais como uma ferramenta de pesquisa e de trabalho. Porque antes, muitas vezes, no ensino presencial, eles não faziam isso. Eles pagavam para alguém fazer a capa, eles não tinham o trabalho de fazer uma capa, eles não formatavam corretamente um documento, e eles também nem pesquisavam as fontes mais adequadas. Agora, a cada contribuição do aluno, nós temos oportunidade de mostrar para ele, discutir até as fontes de pesquisas. É muito importante, Tiago. As psicólogas sempre conversam com a gente e falam, né? Desde os pequenininhos, a gente percebe as crianças do infantil, né? A autonomia que eles estão tendo para mexer nas plataformas, pede licença para ir ao banheiro. Então, assim, a persistência, o foco, tudo isso está sendo muito bom para eles, né? Não é o ideal, não é o que a gente desejava, mas vamos tentar ver o lado positivo, que hoje está ajudando os alunos a ter muitas características e muito aprendizado, né? E resiliência, principalmente, né? Porque é assim que eu tenho, a forma que eu tenho para estudar hoje, eu tenho que fazer isso aqui, não vou discutir. Então, eu vou tentar tirar energias para ter mais foco e conseguir superar esse ano letivo, porque é uma dificuldade, como diz uma especialista falou outro dia, é um problema planetário, né? Não é um problema isolado do João ou do Paulo, é um problema de toda a sociedade no mundo inteiro. Então, nós estamos aqui para ajudar e eles tentarem entender isso. Mas é muito importante o aproveitamento, as coisas boas que a gente tem que tirar, né, desse período agora no EAD. E aí, para falar sobre isso, nós temos a professora Mariana, que trabalha com os pequenininhos lá, de 6 aninhos, né, que já ficam na plataforma um tempo aí durante o dia, e ela sempre está comentando sobre o sucesso que ela tem com os alunos, ela fica até emocionada quando ela comenta. Vamos lá, Mariana, divide com a gente, assim, essas alegrias que você tem em relação aos resultados, porque o resultado da Mariana parece ser bem palpável, né, porque eles estão aprendendo a ler e escrever. Comenta pra gente, porque é importante a gente saber também desses resultados. Então, Elaine, eu confesso que lá no início eu não acreditava, eu achei que não iria dar certo. Pela minha experiência, eu já trabalhei em uma faculdade IAD durante 6 anos, então, assim, eu conheço a realidade, as dificuldades que eles teriam que percorrer. E eu não conseguia enxergar o primeiro ano ali, alfabetização e IAD. Mas eu tinha que fazer algo ali que desse certo. E a primeira estratégia que eu coloquei foi fazer com que eles quisessem participar das minhas aulas, que eles
quisessem entrar, esperassem por aquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje eu levo até susto. Às vezes, antes de eu ligar, eles já estão ligando ali, me chamando. E aí, com isso, eles foram me ensinando a dar aula online, né? Eu tive que aprender a dar aula na alfabetização. E juntos, nós estamos conseguindo lidar com essa situação. Não é fácil, mas cada um com seu jeitinho está conseguindo ali. E aí eu comecei a reinventar, eu comecei a mudar as atividades, eu pegava atividades da apostila, eu transformo em atividades mais prazerosas, mais lúdicas para eles. E os resultados, assim, foram surpreendentes. Aquelas crianças que lá atrás não reconheciam o alfabeto, ainda tinham uma dificuldade, hoje já estão silábicos alfabéticos, eles já estão alfabéticos. Eu realizei recentemente uma atividade com eles e eu pude notar esse desenvolvimento, né? A evolução que cada um, que está acontecendo, a evolução que está acontecendo com cada um, esse desenvolvimento. Mas, assim, tudo isso, na minha fase, os pequenininhos, eu preciso do apoio da família. Eu tenho, sim, alunos que ficam sozinhos durante a aula, que sentam ali, já tem essa maturidade, mas a gente sabe que por trás tem uma família. Eu costumo até falar que eu dou ferramentas, né? Aí eu indico, eu explico a melhor maneira e eles vão ali conduzindo, manuseando isso dentro de casa. Mas eu não posso deixar, por causa da minha fase, dos meus pequenos, ter esse apoio da família. Então, isso é muito gratificante. Eu consegui desenvolver um trabalho com eles, eu estou conseguindo ver eles lendo durante as aulas. Isso, para mim, é muito legal. Às vezes, aquela criança que tem aquela vergonha, eu aumento assim, eles começam a ler mesmo, já estão conseguindo identificar, né, as sílabas. Alguns já melhoraram, pedem para fazer leitura durante as aulas. Então, eu acho que tudo é possível. Eu acho que é possível, sim, ter uma aprendizagem de qualidade nas aulas remotas, mas a família precisa estar junto, precisa confiar na escola e, acima de tudo, acreditar no filho, porque acho que aí tudo vai dar certo. Eu tô assim, radiante com todos esses momentos, com tudo isso que eu aprendi nesse momento, né? Porque eu confesso que para mim foi uma novidade. Eu não acreditava, eu era uma professora que eu não acreditava. Mas Mariana, hoje não é só você, deu não certo. É só você. Eu também, a equipe, né, a gente conversou muito no início, né, a gente estava sem saber o que fazer, a gente achava que era uma coisa muito fria, principalmente com as crianças do infantil, né, gente, porque é uma coisa mais calorosa, né, nós temos esse calor humano muito presente na nossa escola, até o ensino médio, né, a gente procura dar um apoio emocional, sempre está promovendo a escuta dentro da escola, mas no infantil é diferente, né, precisa abraçar a criançada, pegar no colo. Eles querem mostrar o dentinho que caiu, casinha, então a gente sabe os brinquedos que ele tem em casa. Um momento diferente, tem uma socialização diferente com eles. Eu acho que é bem diferente do ensino médio Fundi 2, porque eu preciso conquistar isso neles a cada dia. Eu tenho o início da minha aula, é socialização, cada um conta algo para depois eu conseguir entrar ali com o conteúdo. Então, a gente tem um olhar diferencial, né? Aquele olhar não fugindo do objetivo da escola, que é aprender brincando e mostrar um amor mesmo. Eu percebo que no final da aula eles me mandam beijos, eles falam que eles me amam, sabe? Estão com saudades. Então, a gente não deixou. É uma tela que está aqui na minha frente, mas a gente consegue transmitir esse carinho da mesma maneira. Uma pena que os maiores não gostam de abrir câmera para fazer aula, mas os psicólogos estão indicando muito que esse contato, apesar de ser pela internet, mas está um vendo o outro, um conversando com o outro. Na hora do recreio, eu percebo aqui em casa, que a minha netinha estuda também, eles ficam conversando, os amiguinhos, enquanto eles lancham, como se fosse na escola, contando o filme que assistiu, né? O que eles estão fazendo, é muito importante. E no Fundamental 2, infelizmente, né, eles não ficam com a câmera ligada, então fica um pouco mais difícil. Os professores estão, assim, se reinventando mesmo, né? Nós temos aí vários professores contando das ideias que eles estão tendo que ter para poder manter a atenção dos alunos, né? E não é diferente, é um pouco diferente no quesito de faixa etária, mas também estão, né, com muito esforço, porque é bem difícil a situação para todos, não só para os alunos, mas também para todos os professores. E aí agora, então, nós já temos o professor que falou, né, do ensino médio, Fundamental 2, eu trouxe a professora Rubiane para falar um pouquinho também, porque em outra reunião,
ela evidenciou algumas surpresas aí positivas em relação ao aprendizado, que difere muito da ideia que alguns pais têm, né, de que não está valendo a pena, que o ano está perdido. Você poderia dividir com a gente, Rubiane, esses acontecimentos que, né, na sua aula, assim, tão feliz, nós ficamos com esses relatos, né? Sim, então, eu queria até complementar um pouco a fala dos meus colegas, né, do Tiago e da Mariana, que apesar do modelo EAD ser um pouco mais cansativo para o aluno mesmo, a gente está tentando aplicar nas nossas aulas algumas estratégias para motivar os alunos, para dinamizar um pouco mais a aula, mesmo sendo online, né? Então, a gente está fazendo uma mescla de atividades online e offline. Então, eu queria compartilhar, né, um projeto que a gente aplicou com os alunos do 6º ano no semestre passado, foi um projeto muito legal de sustentabilidade, e ele foi 100% aplicado online mesmo, todas as etapas, e a gente teve um feedback dos alunos muito positivo, porque de 33 alunos, né, do 6º ano A e do 6º ano B, a gente teve a entrega da atividade final, que era a construção de um parque de diversões sustentável, de 30 alunos desses 33. Às vezes, nem numa aula presencial, a gente talvez tivesse uma adesão tão grande assim de resultado, né? E eu coletei, né, alguns relatos dos alunos de experiências positivas desse projeto, e eles falaram que gostaram muito de trabalhar online e offline ao mesmo tempo. Então, eles gostaram da parte digital, que a gente trabalhou com jogos, trabalhamos com questionários online, com vídeos, mas eles também gostaram de sair um pouco da tela e trabalhar um pouco essa questão artística, né, da construção das maquetes e tudo mais. E ao final de todas as etapas desse projeto, a gente fez um questionário de avaliação da aprendizagem, para a gente ver o aproveitamento, né, que esses alunos tiveram, e a gente teve um resultado muito expressivo, de uma média, né, de 85% a mais de acertos nessas questões relacionadas à sustentabilidade. Ou seja, né, mesmo nessas aulas à distância, todos os desafios que a gente sabe que eles têm, que a gente tem também, né, como professores, a gente percebe que eles estão aprendendo, eles estão conseguindo contextualizar os assuntos, né? Então, acho que está sendo uma experiência muito positiva, tanto para eles quanto para a gente também, porque a gente aprende com eles também, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Sempre é uma prática do nós, educadores, né? Estar aprendendo com eles, e agora no EAD não está sendo diferente. Então, assim, concluindo, né, a gente vê aí alguns relatos dos professores de evidências de aprendizagem, para até tirar essa ideia, né, de alguns pais preocupados com o ano letivo, independente do que a gente vai fazer, né, vai ter de resultado na sondagem no ano que vem, a gente espera, e a gente tem hoje essas confirmações de que o resultado está sendo razoável, né? Não é como a gente pensava que seria um aproveitamento muito ruim. Então, a gente tinha, assim, um padrão bem alto de aulas de aprendizagem, de resultados na aula presencial, que hoje no EAD não é o mesmo. Porém, aqueles alunos que oscilam, que não fazem todas as atividades, nem estão usando do privilégio de ter aula com o próprio professor no horário normal de aulas, né, com esses intervalos, tudo isso que a gente já promoveu de melhorias, a gente vai ter uma preocupação a mais com esses alunos que oscilam e não estão todos os dias nas plataformas. E aí fica um questionamento meu para os pais, né? Se tiver um aproveitamento muito pequeno agora, que a gente ainda tem mais 3 meses e meio de aula pela frente, né? Porque a nossa preocupação é grande em relação a isso, que a maioria não quer voltar para o presencial, a gente já fez uma pesquisa, então que eles têm que ter um pouco mais de foco para poder levar até esses 3 meses e meio de aula, tendo pelo menos se empenhado para aprender, que a gente sabe que se eles se empenharem, a gente vai ter um resultado razoável e não terão um prejuízo muito grande o ano que vem, né? A gente fica muito preocupado, em alguns casos, alunos que já desistiram, né? Ou não entram, ou só fazem uma atividade ou outra. Então, assim, vai ter um prejuízo grande esse ano, porque a gente está vendo que o aproveitamento está sendo ruim, né? Abaixo do esperado. E o ano que vem, a turma que estudou, que correu atrás, que está
tendo um aproveitamento, vai ficar privilegiada, e eles vão ficar prejudicados, porque a gente não vai ter condições de nivelar esses alunos. Vai ser muito difícil nivelar esses alunos, como a grande maioria hoje, que é quase 90%, consegue estar presente nas aulas, fazer as atividades, enviar para nós na plataforma, né? Então, uma preocupação muito grande e até uma reflexão que os pais que estão nos assistindo em refletir com seus filhos. Vamos dar uma forçadinha, vamos cobrar, vamos estar presente, vamos validar os sentimentos deles, para que eles tenham um pouquinho mais de energia e terminar o ano letivo e não ter um prejuízo maior o ano que vem, né? Porque a gente tem medo, né, de perder 2 anos de estudo, né? É uma coisa bem ruim, que eu acho que ninguém gostaria de perder 2 anos aí de escola, esse ano feito mais ou menos, e o ano que vem por não conseguir acompanhar, né? Mas é fato que eles estão tendo aprendizagem, estamos tendo resultados positivos, né? O ano não está perdido, e aí a nossa OP, a Débora, tem algumas dicas aí para dar para os pais, né? Que estão nos ouvindo. Exatamente, a gente fica bastante preocupados, né, com essas questões que a Elaine e todos os colegas colocaram também, e o que nós indicamos mesmo é que vocês continuem incentivando os filhos de vocês, porque, como a gente já discutiu aqui, a família ela tem um papel muito importante, principalmente nesse momento que a gente está passando agora. Então, para que seus filhos continuem na plataforma, assistindo as aulas online, enviando as atividades respondidas, que vocês possam cuidar, né, para que eles não se ausentem das aulas. Nós, aqui na equipe pedagógica, estamos nos instrumentalizando com informações diretamente com vários especialistas. Vocês podem conferir também, né, na nossa página do YouTube, desde o começo da pandemia, nós chamamos vários profissionais para estarem dando dicas, e são dicas muito valiosas para a gente seguir nesse momento. E nós estamos oferecendo apoio a todas as famílias e a todos os alunos também que têm nos solicitado. Nós estamos dando esse apoio bem de perto e acompanhando os alunos. É isso. Aproveitem que a gente está conseguindo, com algumas ferramentas e algumas indicativos dos profissionais que a gente está conversando, né, e tendo orientação, para ajudar todas as famílias. Não hesitem em nos procurar para tirar dúvida. De repente o filho, não está animado hoje, não está bacana para fazer aula, está triste, não estou conseguindo. Pede um socorro para nós, a equipe toda está à disposição, que a gente, de alguma forma, a gente vai aprender junto com vocês e ajudar, né, porque é tudo novo para todo mundo, e acho que a experiência de estar vivendo e se ajudando é muito válida nesse momento, né. Então, contem com a gente, e eu agradeço a atenção de todos os pais, agradeço a participação de vocês, Rubiane, Tiago, Eduardo, Jader, Mariana e Débora, muito obrigada, espero que esse bate-papo nosso tenha sido muito instrutivo a todos, e muito obrigada pela atenção e por assistir a gente aqui até o final. Muito obrigada, até logo. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.